Estamos todos. Tá? Quando a natureza é vista como uma máquina animada, ela se torna objeto de exploração. Ao passo que, se a natureza é vista como sagrada, ela se torna uma fonte de inspiração para as artes, a cultura, a arquitetura e, é claro, para a religião e a filosofia. Admiramos e prestamos homenagem a grandes artistas como Van Gogh que pintaram os girassóis. Mas esquecemos que os girassóis são em si obras de arte divina que estimularam a imaginação do artista. Se não houvesse girassóis, Van Gogh não poderia tê-los retratado, e Monet não teria ficado famoso sem que existissem ninféias, ou Cézanne, sem o Monte Saint-Victor. Os artistas sempre reconheceram a qualidade sagrada da natureza. Agora tornou-se vital que cientistas industriais e políticos façam o mesmo e parem de pensar na natureza como um mero recurso para gerar lucro. Ao praticar a humildade e a gratidão, é possível aprender muito com a natureza. Contudo, na nossa civilização antropocêntrica, aprendemos sobre a natureza. Existe uma enorme diferença entre aprender com a natureza e sobre a natureza. Quando aprendemos sobre a natureza, ela se torna um objeto de estudo, o que leva à sua exploração. É por isso que alguns cientistas, como Francis Bacon, falaram sobre a missão humana de roubar os segredos da natureza. Por outro lado, quando aprendemos com a natureza, estabelece-se um relacionamento íntimo, no qual estão implícitas a humanidade e a reverência diante do ministério dos processos naturais. Ao observar as árvores, percebemos como todas as coisas estão interconectadas e interrelacionadas. A fotossíntese permite que a energia solar alimente as folhas da árvore. A chuva nutre a árvore e o solo segura suas raízes. Tudo está ligado. Ao vivenciar a natureza, desenvolvemos um sentido profundo de empatia e amor por ela. E quando amamos algo, cuidamos desse algo, conservamos e protegemos o objeto de nosso amor. Boa parte do movimento ambiental contemporâneo é motivado pelo medo do fim do mundo, como nós o conhecemos. Medo do fim do mundo como nós o conhecemos, pelo temor do desastre ambiental. Essa não é a motivação correta para um futuro verdadeiramente sustentável. Amor e reverência pela terra resultarão automaticamente em sustentabilidade, coerência e harmonia. Obrigado. Estela, escolhe o número de 1 a 9, por favor. 7. 7? É. Márcia. Namastê. Márcia passou a palavra. Namastê. Então sou eu. Bom, esse texto me traz várias reflexões. Esse grande erro que nós cometemos de acharmos que nós éramos, a natureza estava para ser explorada por nós. Manufacture Júnior, quem será ele? Que a natureza deveria ser explorada por nós. Vejo como sendo um grande erro. Manufacture Júnior, seja bem-vindo. Então, esse eu acho que é alguma coisa que me bate. E essa diferenciação do aprender com a natureza e aprender sobre a natureza, né? O pesquisar, o aprender sobre a natureza tem um movimento inserido de explorar, né? Quando aprendemos com a natureza, é um movimento de interagir. Então, me chamou a atenção, aprender com a natureza significa sentir, né? Ter uma relação, perceber, sentir, e aí
me levou lá para quando eu fui morar na Serra, bem urbano, fui morar em Lumiar. Aquilo tudo era tudo muito diferente. Eu sempre gostei de rosas e comecei a cultivar. E como era difícil, né? Como é difícil cultivar plantas quando você é um urbano que não tem nenhuma intimidade, né? Tudo morre muito rápido. E a sensação é que você fica tentando arrancar a raiz toda hora, a planta, para ver se a raiz está crescendo, né? Quando não sabe lidar. E aí depois você vai vendo que tem um jogo de paciência, tem um jogo de interação, um jogo de aprender mesmo, né? A humildade precisa estar presente, né? E a observação. E por fim me fez lembrar que uma vez em Friburgo eu fazia uma pós-graduação de engenharia ambiental e foi uma pessoa, um friburguense que estava na Alemanha e ele foi visitar a terra natal e fez uma palestra. Ele era um pesquisador e foi contratado pela Bunge para fazer uma pesquisa numa área da Amazônia onde a Bunge tinha a intenção de invadir, de desmatar uma área para plantar soja para alimentar o gado. E a pesquisa dele, ele comprovou que se aquela área fosse desmatada, o sul do país e a Argentina e o sul da América do Sul viraria um deserto, porque iam secar os rios voadores. E ele mostrou o quanto é impactante você destruir simplesmente a natureza com princípios, mesmo com aquele argumento que é a balela, o argumento que é para produzir alimento, porque a humanidade passa fome. Namastê. Suzane? Suzana foi embora? Suzana foi embora. Isabela? Júnior, você está presente? Oi, namastê. Namastê. Passou. Simone? Tem tanta coisa nesse texto, porque cada parágrafo parece que aborda, né, um viés diferente, mas dentro da questão do meio ambiente. Mas o que me chamou a atenção foi justamente, o mais me chamou a atenção foi justamente essa questão da preposição sobre e com, né? Esse pequeno detalhe faz toda a diferença e fala de toda, na verdade, de toda a história da humanidade, porque assim, o ser humano, a partir de um determinado momento na sua história, e a filosofia ela trabalha muito com isso, ele passa a ter um olhar para tudo mais como objeto. E a partir do momento que você objetifica as coisas, que você reifica as coisas, a tua ação é só de exploração, é o sobre, né? E o próprio ser humano é colocado nessa posição de objeto, de coisa, não só a natureza. E aí não pode dar em outra coisa a não ser devastação, exploração e um abuso, né, de tudo, né? Entra barbarizando tudo e devastando, e como se fosse tudo do ser humano. E aí tem muito a ver também, eu me lembro, quando fala assim, eu me lembro sempre do Gênesis, né? Porque lá na passagem bíblica tem essa coisa, né, do homem dominar, né? Deus seria criado para que o homem dominasse sobre todas as outras criaturas. E aí a forma como foi interpretada é complicada. Namastê. Namastê. Juliana? Oi. Assim, é um tema bem difícil assim, de colocar, se a gente for analisar, né,
como é que a gente cuida da natureza, como é que a gente trata. Eu acho que falta, na verdade, é uma mistura de conhecimento com sensibilidade, sabe? Porque vou falar um pouco em relação ao nosso país, assim, né? Como é que, de alguma forma, né? Se a gente for pensar, infelizmente tem que tocar no assunto, né? Os governantes, infelizmente, pensam muito no lucro, né? Acaba que nós, né, de alguma forma, ali no nosso bairro, naquele parque que você frequenta, né, que de alguma forma procuramos não pisar naquela plantinha, né, a gente percebe que, na verdade, o que vem à minha cabeça assim, na verdade, a gente que devia, nós que deveríamos servir a natureza, né, porque ela que nos dá tudo, ela nos dá oxigênio, né, é ela que nos dá aquela sombra, naquele calor, às vezes extremo, você precisa de um frescor para o seu corpo, né, é ela que oferece as casas, né, enfim, é a natureza que, primeiro, né? Na verdade, a gente não tinha que dominar a natureza, a gente tinha que servir a natureza, né? E, infelizmente, acho que falta, não é conhecimento, acho que até nem falta, né? As pessoas já sabem, já estão carecas de saber, né, a importância da natureza, só que é um outro olhar, né? Infelizmente, a visão, né, do nosso país capitalista, né, a visão do lucro, não deixa ter o olhar, né, assim, de essência, né, o real olhar que a gente deveria ter para a natureza, né? Infelizmente, eu vejo assim, quando a gente lê esse texto, né, eu acho que eu faço esse paralelo. Infelizmente, a maior parte dos olhares são em relação ao benefício que a pessoa pode ter em relação à natureza, né, ao ganho que ele pode ter em relação à natureza, não o desfrutar, a troca com a natureza, né? A frase que me vem é essa: a gente deveria servir a natureza, molhar aquela plantinha que está secando, oferecer, né, uma energia boa para aquela, sabe, aquelas árvores. É isso, né? Namastê. Namastê. Gisele? É, assim, tudo para mim, na minha visão, é natureza, né? O ser humano é a natureza, a árvore é a natureza, o planeta é a natureza, tudo é a natureza. E o que me chamou a atenção na Juliana agora foi falar na questão da sensibilidade, né? Com essa história toda em vez de ser, ter, confundiu muito tudo, né? O ser humano está muito ligado no ter. E aí se apropria mesmo, né? Vamos dizer assim, da natureza que a gente vê como árvore, animais, mares. Se faltou a sensibilidade, né? Tipo o que cita Van Gogh, né? Ele quase é belíssimo, né? Como ele pintou os girassóis, Noite Estrelada. A gente vive a natureza, a gente é a natureza. E eu acho que é meio que uma manifestação do que o ser humano está sentindo, né? Essa vontade de ter, de ter, de ter, e aí vai destruindo, porque já está tudo aí, né? Já nos foi dado. E a gente não. Como que a gente vai tirar do que já foi dado, entendeu? É tudo para todo mundo. E eu não sei se isso foi a Cecília Meirelles que fala isso. Quando você se apropria de alguma coisa, quando você pensa que está se apropriando de alguma coisa, você está se roubando, entendeu? Você está roubando a você mesmo. Então, tá fazendo isso com a natureza, na verdade, é roubar a si mesmo, né? Namastê. Namastê. Débora? Obrigada, Gisele. Recebi assim, muito bom todas as falas, né? Mas essa última fala muito de mim. E ressoa muito com o que eu sinto quando eu leio esse texto, né? Também tem sido o grande propósito da minha existência, do meu trabalho, enfim, estar a serviço da natureza de ser humano nesse planeta, né? Assim, e para mim essa grande mudança
que é vital hoje, né, para que a gente tenha, para que a vida humana prospere nesse planeta, né? Não digo nem para que o planeta sobreviva, mas para que a gente sobreviva no planeta, porque ele vai dar um jeito de se reestruturar se a gente não estiver aqui. Que é sair desse lugar de aprender sobre, que tem muito a ver com o poder sobre, né? Então, quando eu entendo que eu tenho poder sobre algo, eu me entendo separado desse algo, né? E aí é que está a grande raiz da distorção gigante que a gente vem vivendo, especialmente desde a Revolução Industrial, mas muito antes, na verdade, né? Desse entendimento, dessa separação, né? Então, e aí vem a questão da posse, e aí eu entendo que eu posso, né, dominar aquilo, que aquilo é meu, né? Esse entendimento de que um pedaço de terra é meu, é extremamente doentio, né? E vem desse lugar de separação, então de separação do ser humano com a natureza, de separação entre nós, seres humanos, eu com o outro, separação de mim comigo mesma, né? De não aprender a olhar para dentro, a entender quem eu sou como indivíduo e como parte desse sistema, né? E aí gera essa ânsia de viver para fora, né? De estar nessa percepção e nesse entendimento muito mental. Então, esse futuro que ele diz aí, né, baseado nesse amor, nessa empatia, nesse aprender com, nesse poder com, né? Para mim, ele está muito nesse lugar de me entender. Eu só existo com, eu só existo parte, né, desse sistema. Eu não tenho uma existência se eu não estiver com. E isso muda tudo. Muda o meu entendimento de como eu me entendo como ser humano, de como eu me relaciono com tudo, comigo, com o outro, com o todo. Saio de uma lógica de competição, né, e entro para uma lógica de cooperação, de colaboração, em que eu entendo que eu posso ganhar e o outro também pode ganhar e o planeta também pode ganhar numa relação, e que eu não tenho mais que viver no para eu ganhar, o outro precisa perder, né? Então isso está na base, assim. Eu não sei quem foi que disse que a gente já tem informação suficiente, a gente já sabe. Eu não acho que a gente já saiba. Eu acho que a gente repete muitos discursos, né? Então o discurso da sustentabilidade está em alta, entre aspas, agora, é um discurso muito repetido, né? Mas ele é mental ainda. Então, eu consigo ver cada vez mais uma parcela muito maior de pessoas se abrindo para viver essa integração, né? Que viveram a vida toda, que nem o Vladimir estava falando, né? Plantando, entendendo como que é plantar uma roseira depois de tantos anos vivendo na cidade, né? Desconectado desse ciclo, desses tempos naturais. E eu acho que esse é o caminho, a gente se abrir para experimentar mesmo, né? Sair do eu acho que eu sei e começar a viver, porque os tempos naturais são muito diferentes dos nossos tempos mentais. Um pouco do que eu senti em relação ao curso. Paulo, obrigado. Desculpa, eu não ouvi direito e entendi que era eu, que era a minha vez Isso. de falar. É isso. Vamos poupar tempo. Olha, eu trabalhei num serviço, né, que me levou a vários lugares do Brasil, né? E uma das coisas que mais me impressionou foi quando eu estive no Amapá. Eu tinha que fazer umas medições de uma transmissão de rádio no meio da mata, né? E então a gente saía com um carro pelas estradas, assim, aquelas estradas de terra, né? E era doloroso. O porto de Macapá era uma pilha de troncos de árvore, mas muita coisa, muita coisa. Aí eu falei, pô, mas os caras estão. Aí eu perguntei para o motorista, né, eles estão cortando a floresta? Ele falou, não, isso é eucalipto, é plantação de eucalipto. Aí ele foi me levar, né, para ver, quer dizer, no meio do caminho, né, na mata, ele me mostrou. É um mar de árvores todas iguaizinhas, não é? E aí ele disse uma coisa interessante, falou, isso é uma floresta morta, não é? Porque não tem um galho para um passarinho fazer ninho. Não tem, né? Uns galhozinhos de nada. Né? Não tem abrigo para as espécies mais fracas se esconder dos predadores. Não é isso?
Então elas não vão lá, não vão se meter ali naquele lugar que não tem abrigo para elas. Então também não tem predadores. E aí, como não tem o ciclo da vida, o solo não é fértil. Cada vez que eles desmatam, cortam tudo para vender, eles têm que adubar, eles têm que fazer. Então, é uma extensão enorme, é um negócio assim, a perder de vista. E aquilo era mata. Então, dói. Olha, eu trago essa lembrança porque eu vi a coisa, né? E vi a mata também, a mata virgem, aquela coisa. Você não consegue nem entrar, né? É bom que não consiga, né? Por isso que eles passam trator lá. Mas isso que você falou aí antes, Vladimir, negócio dos rios no céu, né? É uma coisa recente, como a Débora falou, uma informação que está circulando por aí, não é? Mas não produz o efeito, né? Que a gente espera que produza, né? A gente é beneficiário desse negócio, né? Se não fosse isso, essa região nossa sudeste aqui era um forno, talvez um deserto com praia, né? Mas a gente só percebe quando perde, né? Vamos ver se o professor coronavírus ensina, né? Que a gente o que é perder alguma coisa, não é? E a gente, quem sabe, né? Aprende essa lição. Eu gostei da última frase do texto, vou colocá-la no meu status para a turma ler também, que diz assim, né? Boa parte do movimento ambiental contemporâneo é motivado pelo medo do fim do mundo como nós o conhecemos. O mundo como nós o conhecemos não está bom. Ele tem que acabar mesmo, ele tem que mudar para um mundo melhor, né? Então, essa motivação de reverência realmente pode fazer toda a diferença. É isso. Namastê. Namastê. Estela? Oi, professor. Então, eu acho que a natureza, nós somos parte dessa natureza. Então, tudo que a gente fizer que machuque a natureza, nós estamos machucando a nós mesmos, né? Então, a preservação é muito importante, porque a natureza é essencial para a vida na Terra. Então, se a gente não respeitar, não cultuar a natureza, se não tratarmos a natureza como ela merece, um dia mais para frente, a gente não vai conseguir ter ar para respirar como hoje as pessoas estão tentando respirar e não conseguem com o mal do coronavírus, né? Então, a gente tem que tratar bem, amar a natureza, respeitar como ela hoje ela tá sol, tá chuva, tá escuro, e a gente tem que respeitar a natureza e agradecer por ela ser nossa mãe. Então, o que eu acho muito importante é a preservação da natureza e a gente respeitar a natureza como ela é. Namastê. Márcia. Oi. Esse sentimento de reverência é uma coisa que assim é cada vez mais presente para mim na minha vida. Assim, a natureza cada vez mais me alimenta. E eu acho que nesses tempos de pandemia, em que a gente reduziu assim bastante, vou botar minha câmera aqui, que a gente reduziu assim algum contatos com pessoas, o contato com a natureza assim, se intensificou, né? Pelo menos o meu. E nossa, e é tão claro como a gente se alimenta da natureza, né? Como ela nos nutre. E, enfim, eu sinto assim que no meu dia a dia é importante que a gente cuide, né? No sentido de menos consumo, cuide da alimentação, né? Que sugere cada vez menos violência, né? À natureza, uma alimentação não violenta, uma forma não tão violenta de viver, né?
Mas, assim, uma coisa que eu tenho muito como certo, nós, seres humanos, é que vamos sucumbir, né? A natureza, ela tem um poder de renovação e de transformação assim tão grande que pobre de nós, né? Como maus cuidadores da natureza, né? que temos sido, né? Porque a natureza, ela tem um poder infinito de se renovar e de se recriar. E é isso. Namastê. Então, nós estamos começando a segunda volta. Me chama aqui a atenção o aspecto da importância da sensibilidade, né? Porque essa última frase, que também que me chamou a atenção, ele vai trazer que nós não podemos, a motivação do cuidado da natureza não pode ser pelo medo, não adianta ser pelo medo, mas sim pelo amor, pela reverência. Então é um outro caminho de sensibilidade, de percepção. Quando chama atenção para Van Gogh, os girassóis, tem algo sutil que está inserido nisso, né? Porque tem a pintura que é bela de Van Gogh, mas tem o próprio girassol que está ali, né? Então sentir essa conexão, esse interrelacionamento, essa interconexão é alguma coisa que nós precisamos dar mais atenção. Não dá para ser só aquilo que os olhos pegam, né? Tem esse fluxo, essa coisa, essa percepção mais sutil, mais delicada, que tem um fluir que eu acho que nós precisamos. Chegou o momento que precisamos explorar e desenvolver em nós mesmos essa sensibilidade, essa capacidade de olhar além do que os olhos estão tocando diretamente, né? Aí, quando a Márcia falou aqui da pandemia, que o isolamento nos distanciou, me fez lembrar, no momento lá em março, que nós ficamos trancados dentro de casa, num apartamentozinho pequenininho, 3 pessoas, aquele pedacinho de sol na varanda de manhã, o valor que aquilo tinha, né? O cantar dos passarinhos, que ficou tão audível, e tinha tanto valor aquele cantar dos passarinhos, né? Mas também uma pessoa que chegava na janela e cantava uma Ave Maria que era colocada no fim do dia, uma relação à distância que tinha uma arte envolvida, quanto isso é importante, né? Então, esse texto traz assim, tem alguma coisa esse que é um consentir, né? Estarmos juntos e fluindo, sentindo. Mexeu aí. Então, essa sensibilidade eu acho que é alguma coisa que é muito importante para entrar nesse cuidado com a natureza. Não basta temer, o medo não é a solução, é o sentir, o amar, o reverenciar, né? Namastê. Isabela, Suzana foi embora. Oi, estou aqui. É muito engraçado. A pandemia, ela me trouxe uma percepção bem maior do jardim, da natureza, das coisas. Hoje eu sei cada florzinha que nasce diferente no meu jardim. E percebendo, assim, antes da pandemia, né, que eu pelo menos vivia numa correria muito grande, não percebia isso. E até árvores que eu desconhecia, coisas que eu desconhecia. Impressionante como a pandemia trouxe essa percepção agora do meu jardim
e das plantinhas que estão em volta de mim, como eu consegui me voltar mais para essa coisa, né, da natureza e tudo, e isso traz um benefício, eu acho, muito grande para a gente. Namastê. Namastê. Simone? Eu estava pensando aqui, esse olhar sobre, ele é quase um suicídio do ser humano, porque quando a gente se separa ou tenta se separar da natureza, do meio ambiente, na verdade nós fazemos parte do meio ambiente, né? Somos criação, tanto quanto a planta, quanto, né, os animais, as árvores. Quando a gente tem esse olhar sobre, é um caminhar para um suicídio, que você agride o meio ambiente como se fosse algo externo, e as consequências vêm para o próprio ser humano. Então, assim, o Vladimir estava falando do caso da soja. Eu moro no Rio Grande do Sul há 11 anos, e eu vejo como o clima aqui já mudou, mas assim, radicalmente, de 2009 para 2021. Processos de seca intensa, e aqui é extremamente úmido, o clima aqui do Rio Grande do Sul, ele é subtropical úmido, mas a gente tem passado grandes temporadas sem chuva e vivendo seca e problemas com abastecimento de água, o inverno muito mais curto em relação, né, ao que eu peguei ali no início, quando eu vim para cá, e pelo que as pessoas contam, e foi assim muito pouco tempo. Eu estou aqui há 11 anos e nesse tempo eu percebo como já houve uma mudança radical, e com certeza isso tem muito a ver com o que está acontecendo lá na Amazônia. É só isso. Namastê. Namastê. Juliana? Oi. É uma coisa que eu fiquei pensando no início da pandemia, é assim, como é que os animais estão se sentindo, né, com menos presença do ser humano nas ruas, né? Sabe aquela, sei lá, aquele cachorro, aqueles peixinhos, aquela capivara que está andando ali no canal, né? Que sempre tem, né, um serzinho que vai jogar uma pedra, né? Vai importunar o bichinho, né? Aí, de repente, né, meses sem quase ninguém andando na rua, né? Eu fiquei pensando nisso, assim. Como é que eles estão se sentindo, né? Menos ameaçados, com o habitat deles mais à vontade, para eles irem e virem sem sentir, sabe? Sem sentir ameaçados. Porque fico imaginando o quanto eles não se sentem ameaçados, né? No habitat deles, né? A gente que está ali sendo intrometido, né? E, enfim, eu fiquei pensando nisso, assim, sabe? Como é que eles estão. Até fiquei, olha que coisa engraçada, né? Eu como pessoa, né? Tentando me colocar no lugar de pessoas. Porque, assim, eu sou uma amante da natureza. Sempre gostei, desde criança, daquela criança, assim, né? Minha irmã ficava lá lendo os livros dela, né? Na adolescência. Eu gostava, assim, de ler aquilo que me interessava, mas adorava passar o tempo brincando com meus cachorros, sabe? A gente, pô, teve sabe, um espaço legal de infância, tinha a horta, eu ajudava minha mãe a plantar o alface, colher lá os morangos, dar couve para as galinhas. A gente teve uma casinha assim, sabe, tipo um sítiozinho. Então, aquilo para mim, você vê, eu tenho um irmão mais novo e uma irmã mais velha, só do meio. E cada um, a gente cresceu no mesmo ambiente, com a mesma criação, mas eu tinha uma sintonia, eu era capaz de ficar horas sentada na calçada, brincando com meus cachorros, ou olhando os passarinhos voando, sabe? Horas. Coisas que criança, talvez da minha idade lá, 11, 12 anos, estão lá querendo brincar, né, de imitar lá aquela dança tal, daquela apresentadora, né, conhecida, né, brincar de bonequinha, não sei o quê. Eu ficava ali num estágio, assim, sabe? Um estágio de contemplação mesmo, acho que a palavra é essa. Aquilo, eu tinha uma sintonia muito legal e até hoje. Eu adoro caminhar, assim, bem cedo, quase ninguém por perto. Não que eu não goste, adoro, eu sou muito sociável, né? Adoro pessoas, trocar com as pessoas. Mas aquele silêncio,
aquele barulhinho dos passarinhos, né? Tem um parque aqui perto que tem uma cachoeirinha, sabe assim, dá vontade de ficar ali, esticar uma redezinha. Eu adoro a natureza, então eu tenho um carinho, um cuidado, né? Aonde eu estou passando, para que eu vou pisar naquela grama, gente? Eu tenho a calçada, sabe? Para que eu vou jogar pedra no bichinho, meu Deus? Deixa ele ali, sabe? Então, esse é o meu segundo pensamento, né? Que liberdade que a gente pôde dar para esses bichos, coitados, né? Eles sentirem a vontade no habitat deles, né? Tipo, né? Vamos respeitar o espaço deles, né, também. É isso que veio em mente. Namastê. Namastê, Gisele. Desculpa ficar pegando carona, mas respeito, né? Respeito é fundamental. E, assim, tudo que se fala de natureza, a gente tem que lembrar, cara, que a gente não é diferente nem um pouco. Nem um pouco. Só está manifestando diferente, entendeu? Mas se você não respeita o outro, isso é inevitável. É você, entendeu? Tudo bem que a gente não sinta, de repente, na carne, porque a gente está muito apegado ao nosso corpo, né? O que a gente vê, o que a gente ouve. Mas aquele ser que está ali, cara, é você também, entendeu? Então, respeito. Gostei muito dessa palavra aí, entendeu? Se você não respeitar o fora, que é a natureza, que tudo, você também não está se respeitando, né? É uma via de mão dupla. Não tem como você dizer que vai maltratar ali e não está se maltratando, né? Você devastar a Amazônia achando que pode plantar eucalipto, soja, cara, isso é uma coisa que também vai te devastar de uma forma ou de outra, né? Não tem como ver um ser diferente, é um ser só, né? Então é isso mesmo, Juliana, respeito, né? Namastê. Namastê, Débora. Eu acho que a gente oferece aquilo que a gente tem, né? Então, se a gente também não se respeita, não se cuida, não se ama, essa falta de conexão com a gente mesmo se reflete em como a gente cuida das nossas relações, da nossa casa, né? Pegando aí a metáfora do coronavírus, né? Que muitas pessoas falaram, olha só o nome do chakra coronário, né? Então, de abrir essa percepção sistêmica e expandida, né? E esse fique em casa, né? Fique nesse ecos, né? Nessa casa. Então, aprenda sobre a sua casa, aprenda sobre o seu corpo, aprenda sobre a sua família, seu sistema mais próximo, né? E isso reflete em aprender sobre a nossa ecologia, né? O aprendizado sobre a nossa casa expandida, né? Para o planeta. Então, eu sinto que a nossa capacidade em menos de 1 minuto. Vai cair, nós voltamos. Quer sair agora? Vamos voltar mais uma vez, até porque encerramos com a música. Vamos voltar. Mas ela acabou de falar? Não, ela vai voltar a falar. Tá bom, Débora? Tá bom. Tá bem. Vamos voltar todos.